Saudações investidores. Bitcoin agora cotada a $26.260. Bitcoin que continua preso nessa região perigosa próxima dos 26, mesmo tentando romper para cima no dia de hoje, não conseguindo. Meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Quero começar hoje falando um pouco sobre o Bitcoin, tá bom? Bitcoin que está lutando para se manter acima dos 26k. A gente tentou fazer um rompimento para cima hoje sem sucesso. Vamos falar um pouco sobre isso. E também vamos atualizar os nossos indicadores de sentimento e onde as instituições estão se posicionando, tá bom? Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que nós teremos uma semana bem importante, tá bom? Quando se diz sobre indicadores econômicos. Amanhã a gente vai ter o PIB lá nos Estados Unidos e na sexta-feira a gente vai ter a inflação PCE, que é a principal inflação aí que o Fed olha para tomadas de decisão. Então vai ser uma quinta e sexta agitadas assim, e isso pode, enfim, dar uma dica de para onde a gente pode romper aí para realmente começar uma tendência. Porque por enquanto, caras, me parece que todo movimento que a gente está fazendo é movimento falso, né? Parece que todo rompimento não acontece porque a gente está tanto tempo numa consolidação que o mercado meio que acostumou com isso, né? E faz parte. As consolidações são formadas assim. E para a gente sair dessa consolidação, me parece que a gente vai ter que ter alguma notícia não ligada necessariamente ao price action puro e simples do Bitcoin. E sim a economia, a tudo que está acontecendo. Essa notícia pode vir na quinta e na sexta com o PIB nos Estados Unidos e a inflação PCE, então vamos ficar de olho nisso, tá bom? Já começando aqui falando não do Bitcoin, mas do próprio S&P, a gente tem outro dia de queda, tá? A gente até estava ensaiando uma alta no dia de hoje, mas devolveu tudo, já voltou a cair aqui, assim como o Nasdaq que está no 0 a 0, beleza? Então a gente continua vendo um mercado que tenta romper para cima, mas não consegue também. S&P e Nasdaq tão fracos e podem dar oportunidades pensando no longo prazo em breve, tá bom? Já falando um pouco mais aqui sobre o Bitcoin, e aqui eu vou analisar o curto prazo, tá bom? Afinal, esse movimento aqui foi um movimento interessante. Eu acredito que é muito claro que a gente não conseguiu se manter acima desse topo, né? Então a gente precisa romper e se manter acima dessa região aqui dos 26.750, $26.800. Podemos até colocar o topo que foi 26.850. Quando a gente não passar e conseguir se manter acima dessa região, cara, isso não tem muito o que fazer. Ao meu ver, a gente está nessa consolidação infinita aqui entre os 26.800 e essa região dos $25.900, beleza? Quando a gente romper aqui, a gente pode ter um movimento um pouco mais forte, mas por enquanto, caras, eu continuo neutro, tá bom? Eu continuo sem tomar grandes decisões no Bitcoin nesse curto prazo. Eu até entendo que o rompimento que a gente tinha feito aqui tinha sido um rompimento bonito até, mas como a gente não tem o preço passando e se mantendo acima de zonas importantes no price action, e a gente está consolidando, cara, eu realmente não vou operar rompimentos assim. Para eu operar um rompimento, eu gostaria de ver um movimento muito mais forte, tá bom? Algo do tipo assim, pô, a gente ir lá testar acima dos 27, depois voltar aqui com os indicadores melhorando. Ou então a gente realmente romper esses 26 com força para depois olhar para a gente ir abaixo dos 25 para acumulações. Então, enquanto não tiver um movimento forte, caras, eu realmente acho que a gente vai ficar travado nessa região e não me surpreende. Afinal, os dias mais importantes dessa semana serão amanhã e sexta-feira, beleza? Então, falando um pouco sobre o sentimento, caras, a gente continua com o preço consolidando, então quando a gente sobe a gente tem muita compra, quando a gente cai a gente tem muita venda. Muita liquidação para um lado, muita liquidação para o outro. Ou seja, é extremamente difícil operar qualquer rompimento nessa situação, tá bom? Sinceramente, não acho que é a melhor estratégia nesses momentos sem volatilidade nenhuma.
Além disso, a gente pode até ver, caras, que estava fazendo um rompimento legal aqui. Eles teve um aumento de 6 mil bitcoins no Open Interest, o que para mim também é pouco, tá bom? Eu gostaria de um aumento bem maior para eu olhar para, opa, estamos rompendo com força. E talvez esse aumento maior seja realmente com a gente passando desses 26.800, indo para os 27 ali, sabe? Formando um novo range. Não vale, tipo assim, passar $50 e devolver tudo uma hora depois, né? Obviamente. Então eles precisam de confirmações um pouco maiores dos rompimentos, porque operar o curto prazo desses rompimentos aqui para mim não está fazendo o menor sentido, beleza? Mas um ponto positivo que eu posso ver é que quando a gente caiu, caras, a gente liquidou, estopou muita gente, o Open Interest despencou, né? Ou seja, todo mundo que entrou ali no long, cara, se ferrou. Mas faz parte, né? Eu acho que nessas consolidações assim, caras, para operar um rompimento, que seja um rompimento bem forte, um rompimento formando um novo range. Esses movimentos muito rápidos aqui, sim, caras, a grande maioria deles tá indo e devolvendo, né? Vai e devolve, vai e devolve. Até lá embaixo, né? Vai e devolve. Então, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Eu realmente acredito que a gente ainda tá numa consolidação no curto prazo, sem grandes oportunidades aqui, beleza? Quando eu falo um pouco mais do longo prazo, caras, eu entendo que se a gente consegue passar essa região ali dos $27 mil, 26.800 e tanto, o negócio pode ficar legal, tá bom? A gente pode sim ir rapidamente testar esses topos aqui, que se passar a gente volta para uma tendência de alta. Ao mesmo tempo, eu tenho uma preocupação com essa região, não só dos 25.900, mas um pouquinho abaixo, tá bom? Os 25.700 ali. Começou a perder aqui, para mim é um sinal de continuação da baixa, para a gente de novo testar abaixo dos 25 e esses fundos lá embaixo, tá bom? Então no longo prazo, caras, eu continuo otimista, mas eu entendo que amanhã e na sexta os dados econômicos vão definir possivelmente se a gente vai vir aqui para ter novas acumulações, em especial abaixo dos 25, é onde eu estou de olho, ou se a gente vai ter esse respiro para tentar reverter a tendência de alta, tá bom? Desculpe, reverter a tendência de baixa e começar uma tendência de alta. Então, por enquanto, no curto prazo, cara, sem grandes tomadas de decisão, eu olharia muito mais para as altcoins nesse momento, que estão tendo oportunidades maiores aí de trades, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários e a gente volta aí dependendo dessa volatilidade. E um destaque final aqui pro dólar, cara. O dólar continua voando, tá bom? Então a gente tem mais uma semana de alta forte aqui no dólar, o que fez, enfim, o nosso dólar aqui romper os 5, né? O que é ruim aqui dentro do Brasil, mas é muito bom para os nossos investimentos em dólar, os nossos investimentos em criptoativos, por exemplo, tá? Então, interessante também ver que, enfim, o dólar saiu dessa consolidação que ele estava também há meses, né? Que não saía disso aqui desde agosto. Tomara que o Bitcoin siga o caminho aí e se decida também. Seja para baixo para a gente ter essas acumulações interessantíssimas, ou seja para cima para a gente realmente ver o início de uma nova tendência de alta aqui no Bitcoin. Não se esqueça, cara, a gente está falando aqui no curto prazo, mas no longo prazo a gente está no suporte, a gente está em antigas resistências, então eu acho que realmente, cara, se voltar aqui é uma grande oportunidade de compra e nesse momento eu estou bem exposto no Bitcoin. Nem cogitaria vender meus bitcoins antes que não seja próximo desse topo aqui, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade.